O Espírito de Deus tornou-se evidente no Novo Testamento através do ministério de Jesus Cristo, capacitando os apóstolos na proclamação do Evangelho e aperfeiçoando a Igreja como corpo de Cristo no seu desenvolvimento como identidade social e espiritual no Novo Testamento. Qual o conceito de espírito? Eu quero falar com você sobre isso depois da vinheta. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo ao meu canal Ministério Ricardo Santos. E eu quero falar com você hoje sobre a ideia, o conceito de espírito no Novo Testamento. A palavra espírito em português deriva-se no Novo Testamento do substantivo grego pneuma, que por sua vez tem a sua raiz, a sua origem no verbo pneu, designando o poder fundamental da natureza de vida, isto é, vento, sopro ou ar e fôlego de vida. Às vezes a palavra espírito, ela é traduzida ou ela tem o sentido da nossa palavra em português, alma, ou seja, psique. No grego profano, o termo pneuma, em dependência óbvia dos escritos de Platão, filósofo grego, era empregado para denotar inspiração, considerando-o como substância material que enchia o homem e o capacitava para profetizar. Este pneuma profético era considerado na seguinte ordem: visionário, dinâmico, demoníaco, sagrado, divino e entusiástico. Mais tarde, sob a influência dos estoicos, escola ateniense fundada em 300 a.C. na Grécia por Zenão, esta palavra pneuma, ela era entendida como uma expressão de uma substância energética do universo e dos seres divinos. No Novo Testamento, pneuma é essencialmente caracterizado pelo verbo ou pela palavra hebraica ruach e seu uso no judaísmo. Ruach tem como significado fundamental o vento e fôlego de vida, ambos concebidos não como algo que existe substancialmente, mas apenas como a força que está na respiração e na rajada de vento. Não por acaso que em Gênesis 2, versículo 7, o texto vai dizer que Deus, ao criar o homem do pó e da terra, soprou nele, soprou em suas narinas o fôlego, ruach, de vida, e ele foi feito alma vivente, Nishma. Não é também por acaso que, principalmente nos livros proféticos, e Ezequiel, como profeta, usa várias vezes o termo ruach para designar o vento de Deus que vem sobre a nação de Israel, trazendo restauração e, às vezes, trazendo juízo. Então, no Antigo Testamento, ruach frequentemente designava o Espírito de Deus, que age como energia vital e também confere ao homem, aos homens, na verdade no plural, dons especiais e inspiração para com as pessoas. Somente nos tempos que se seguiram
ao exílio de Israel, foi se implantando o conceito de Espírito Santo. Até então, Ruá era apenas o Espírito e, às vezes, Espírito de Deus. Ruá Elohim. Depois do exílio, em diante, os textos que foram escritos, proféticos e sapiensais, sejam eles aqueles que fizeram parte do cano do Antigo Testamento, como também os livros apócrifos, vai utilizar Ruá e traduzir como Espírito Santo. Não por acaso, ele aparece o termo Espírito Santo no Antigo Testamento apenas 3 vezes. Por influência do mundo circundante, Ruá ou pneuma então vai ser utilizado pela Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, para traduzir o termo Ruá. Ele torna-se um termo para designar seres supraterrenos bons ou maus. E além disso, nos segmentos helenísticos, ou seja, na cultura helenística que passa a dominar Israel através das conquistas de Alexandre o Grande, aquela história que tem no período interbíblico, que você já ouviu falar várias vezes, entre Malaquias e Mateus, o termo ele vai ser concebido de uma maneira como se fosse uma substância. Pneuma vai significar uma substância e vai se mesclar com as concepções filosóficas gregas e especulações acerca da sabedoria. No Novo Testamento, então, continuando, sobretudo pela impressão da experiência do Espírito no cristianismo primitivo, pneuma adquire frequentemente uma matiz muito peculiar. Inclusive nos usos de caráter geral e na releitura de enunciados proféticos do Antigo Testamento, que foram feitas pelos autores do Novo Testamento. A maioria deles vai pegar enunciados proféticos do Antigo Testamento e vai fazer uma releitura, entendendo que aquelas profecias se cumpriram na vida de Jesus Cristo e também na vida da igreja. Não por acaso, Mateus, Hebreus, Lucas fazem uso das profecias do Antigo Testamento para corroborar, ou seja, confirmar a sua interpretação e a sua leitura da história de Jesus Cristo e do crescimento e surgimento da igreja. Assim sendo, na literatura do Novo Testamento, pneuma aparece 379 vezes. Dessas, apenas 3 vezes no sentido original do termo, ou seja, significando vento ou respiração. Apenas 3 vezes. Pneuma designa o espírito do homem aproximadamente 47 vezes, como espíritos malignos cerca de 38 vezes e
como espírito dos mortos e também sendo traduzido por anjos 9 vezes no Novo Testamento. Com mais frequência ainda, pneuma aparece significando de maneira explícita nos textos neotestamentários Espírito de Deus, pneuma tutel, cerca de 275 vezes. Seja usado em sentido absoluto, 149 vezes, ou em sentido concreto, quando é acompanhado por algum outro termo que reforça a presença e a manifestação do Espírito, ou que serve para qualificá-lo. Por exemplo, Espírito Santo, em grego pneuma hagios, aparece 92 vezes, juntamente com seus correlatos, como Espírito de Santidade, Espírito de Cristo, ou apenas com artigo, ho, pneuma, ou o Espírito. Por esses usos peculiares, entendemos que o conteúdo semântico do termo pneuma no Novo Testamento, ele vai diferir nos vários escritos do Novo Testamento. Ou seja, não vai ter apenas um significado específico dentro do texto elaborado por aquele autor específico. Ele vai aí ter uma gama de significados que requer cuidado na tradução e na interpretação. Sobre os usos gerais de pneuma no Novo Testamento, eu quero falar com você no próximo vídeo. Se você gostou deste vídeo e ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Assim, clique no sino de notificações para receber as notificações sempre que houver um vídeo novo. E que Deus abençoe a sua vida, seu ministério e a sua casa. Até o próximo.